dos 2 gols do Botafogo, se foi somente desatenção ou algo a mais que oportunizou os gols do adversário, e também que tu avaliasse a estreia dos jogadores que você colocou no time na noite de hoje. Boa noite a todos. Antes de responder a pergunta, eu queria enaltecer o torcedor, né? Praticamente 7 mil pessoas, né? E sempre teve um apoio incondicional desde a minha chegada aqui, e apoiou e ajudou, enfim, um jogo difícil, né? O Botafogo tem muita qualidade, né? E construiu boas jogadas, saiu na frente, a gente fez um grande primeiro tempo, com chances reais de empatar o jogo, até mesmo virar o jogo na primeira etapa, né? Uma jogada de qualidade, que conseguiu nos envolver. Agora, se o futebol tivesse justiça, a gente não teria pelo menos o primeiro tempo empatado o jogo. A gente criou um bom volume, situações reais para poder empatar o jogo. A segunda etapa se colocou da mesma maneira, com chances reais, enfim, bola na trave, chances para a gente igualar o marcador, né? O jogo ficou perigoso, a gente acabou tomando o segundo gol, até num lance de contra-ataque, né? Deixa mais difícil a decisão, né? Mas é só a primeira etapa. A gente tem um jogo da volta ainda, foi o que eu passei para os atletas. O jogo se colocou com boas chances para a gente poder igualar e até mesmo vencer o jogo, mas hoje a gente saiu perdedor. Então, é organizar bem o que a gente fez, se corrigir e pensar no próximo jogo. Luizinho, boa noite. É natural que por conta desses novos jogadores que chegaram e também por conta da competição, a estratégia mudasse, o time tivesse uma cara diferente do que do final do campeonato estadual. Mas houve uma manutenção, se é que dá para dizer, do esquema ou da forma do Ipiranga jogar. Para o próximo confronto e a desvantagem a ser recuperada, e também no início do Campeonato Brasileiro Série C, o Ipiranga deve manter esse mesmo estilo de jogo e sistema? Os jogadores que chegaram, obviamente têm qualidade, senão não estariam aqui. O Ipiranga tem a sua forma de jogar, tem conceitos estabelecidos, e esse confronto contra uma equipe de Série A hoje, ele nos mostrou isso, né? Que o time, apesar de algumas mudanças e alguns erros que falta um pouquinho mais de conjunto, né? Principalmente das peças que chegaram, né? Mas no modo geral fiquei satisfeito com esse rendimento, né? Em cima até dessas peças que chegaram. É claro que a gente tem uma margem de evolução pela frente, mas o Ivan participou ativamente do jogo, o Heitor também, o Rubens, enfim. São jogadores que vão acrescentar muito ainda, que vão se incorporar ao que a gente vem fazendo, mas contra um Botafogo que já vem evoluindo jogo a jogo, né? E a gente fez um enfrentamento que fez na maioria do tempo, comandando as ações, nos criou uma expectativa, como eu falei para os atletas, né? É a primeira parte, tem a segunda, a gente vai evoluir, a gente tem um tempo maior até o jogo da volta, justamente para corrigir e dentro do jogo da volta, que esse sim é um jogo decisivo, a gente vai montar uma boa estratégia de jogo, justamente para poder fazer o jogo que pedir no jogo da volta. Quanto à estratégia do jogo da volta, Luizinho, o Ipiranga vai ter tempo para se preparar para esse jogo, até esses jogadores que entraram na equipe, até o próprio Mogi não saiu jogando, né? Foi uma estratégia sua de sair com o João Félix como lateral? Na verdade, o Gustavo ele teve uma lesão no joelho, vai passar por uma cirurgia, né?
vai fazer uma artroscopia, provavelmente aí uns 30 dias para poder voltar. É um jogador com a característica, né, do setor. A gente teve alguns problemas em relação a isso, mas dentro do planejamento do jogo, o Félix atuou no setor, como já fez no ano passado também. Não fez um jogo ruim, mas como eu te falei, chegou há pouco tempo, vai se incorporar ao que a gente vem fazendo, vai crescer também junto com os demais. E esse tempo agora, para nós da comissão, é muito bom justamente para se corrigir. Luizinho, uma das características do Ipiranga no Campeonato Gaúcho foram as jogadas bastante incisivas pelas laterais, né? E hoje a gente percebe que tanto o Ivan quanto o João Félix, eles não foram tão agudos. Foi um pedido teu que eles não subissem tanto? Não, é até a característica das peças, né? O Félix é um zagueiro que trabalha no setor. A característica do Ivan é um pouquinho diferente até do Gedeus, que vinha trabalhando. Mas dentro do que a gente se planejou para o jogo, e o volume que a gente se manteve, principalmente na primeira etapa, né, e boa parte do segundo tempo, foi compatível com a característica do jogador, as ações que a gente trabalhou, com boas chances, como eu te falei, de poder vencer o jogo. Né. Não andou o jogo para nós hoje, principalmente depois do primeiro gol. A gente conseguiu comandar as ações e criou várias situações, mas o jogo, como eu falei, ficou perigoso para o contra-ataque, e num contra-ataque desse, a gente acabou sendo derrotado. Na primeira derrota dentro do Colosso, mas como eu falei, vou enaltecer isso, a gente vai se corrigir, a gente tem um bom tempo para trabalhar, e não desistir nunca, até porque é só o primeiro jogo, tem o jogo da volta. E o jogo hoje nos mostrou isso, que a gente tem condições de competir de novo. Se a gente vai conseguir ou não, são as ações do jogo. Hoje, com as bolas na trave e o goleiro do Botafogo fazendo pelo menos 3 grandes defesas, nos dá essa expectativa de acreditar no jogo da volta. Né? Então é trabalhar, entender o jogo e aprender com os erros. Luizinho, inevitável que se pense no Campeonato Brasileiro Série C, que logo inicia, e até também no jogo da volta. Em certo momento, o Lohan, que era o principal homem de marcação no meio-campo, mostrou estar em alguns momentos um tanto quanto sobrecarregado, até pela qualidade do adversário. E uma equipe de Série A, mas logo outras equipes da Série C aparecerão no caminho do Ipiranga, não com a mesma qualidade, mas tão qualificadas quanto. É possível o Ipiranga daqui a pouco voltar a jogar com 2 volantes, uma modificação para se tornar um pouco mais defensiva quanto é hoje? Como é que você entende esse momento defensivo do Ipiranga? Não, a gente fez um jogo compatível em relação à parte defensiva. Né? O Heitor estreou muito bem dentro do setor. O gol que a gente tomou o primeiro foi uma boa jogada do Botafogo, mas não vejo uma falha individual, né, principalmente de algum atleta ou outro. É do jogo a situação do gol. Tá? O Lohan, ele fez um jogo de repente um pouco abaixo do que os últimos jogos que a gente assistiu, que o torcedor assistiu. Mas tem muita qualidade. A gente não pode esquecer do jogo do Bragantino, né, que foi uma performance muito boa. E como eu falei, em cima desse tempo agora, para a gente poder corrigir, né, e trabalhar as ações que possam nos conduzir numa competição melhor, né, de se defender melhor também. Mas a gente teve um bom volume ofensivo. Faltou o detalhe do gol, que agora é questão de colocar isso no dia a dia, nos treinamentos, como a gente sempre fez. Todos os gols que a gente toma, a gente monta treinos específicos para poder se corrigir. E esse tempo agora, até o jogo da volta, no dia 27, a gente vai fazer isso. Aí a palavra do técnico. Pessoal, vou pedir um instantinho de licença para a gente interromper um pouquinho a coletiva. Eu já guardo um segundinho, João. Nós vamos fazer uma homenagem
Gostaria que viesse aqui na frente o Farm, o Polaco e o Enoch. E o Xande. Cadê o Xande? Hoje, esse grupo aqui está completando 50 jogos com a camisa de Ipiranga. Agradeço a Deus todos os dias por aquela nossa primeira conversa lá em novembro de 2022, Luizinho, e desde lá a gente está junto e conquistando muitas coisas bacanas. Então, rapidamente, por favor, cadê o presidente do conselho? Ricardo, faça a entrega aqui. Qual é o primeiro? Aqui, Luizinho Vieira, 50 jogos com a camisa de Ipiranga. Muito sucesso aí. Obrigado. Na sua trajetória. Parabéns para o nosso filho aqui. Adilson, de antemão, eu queria te agradecer. Acho que é uma construção de um trabalho em equipe, né? Que vem funcionando muito bem, né? Sempre com muito trabalho, muita honestidade. E agradeço a homenagem. Muito merecido. Ricardo, próximo. Vai, faz a entrega, por favor. Que eu estou nessa cerimônia. Parabéns, Polaco. Vai pro trabalho. Por favor, mais um. Essa por tarde, não, essa eu essa entrega. O Polaco, né? O preparador físico do Ipiranga. É isso. Vai lá. Xande. Farley, Coelho da Conceição. Muito bem, vai pro trabalho. E o Xande, preparador de goleiros. Parabéns, Xande. E, não menos importante, o jornalista Enoch. Vai chegando, Enoch. Vai, entrega aqui. Isso aí. Não, por favor. Cumprindo a homenagem, estamos muito contentes com esse grupo maravilhoso que está produzindo. E nós temos muitas coisas boas ainda para produzir nesse ano de 2023, juntos. Vamos fazer um grande campeonato brasileiro da Série C e ainda temos um grande jogo de volta lá no Rio de Janeiro. Como falou o Luizinho, tem mais 100 minutos praticamente para nós jogar. Não estamos entregues, nós vamos à guerra. Vamos lá, muito obrigado. Obrigado. Pode chamar o João Pedro.